Vamos à aula 2 de funções trigonométricas. A primeira função da qual a gente vai tratar é a função seno. Então, vamos imaginar aqui um número real qualquer, x, e P é a imagem desse número no ciclo trigonométrico. Chamamos então de função seno a função que associa a cada número real a ordenada da representação desse número no ciclo, ou seja, f de x igual a seno de x. Lembrando que o seno de um arco nada mais é do que a ordenada da extremidade desse arco no ciclo trigonométrico. A ordenada de qualquer ponto no ciclo trigonométrico varia entre menos 1 e 1, ou seja, como vocês podem ver aqui, o ciclo trigonométrico é constituído por uma circunferência que possui raio 1. Portanto, a ordenada dos pontos que são representados nessa circunferência irão variar entre 1, ou seja, seu valor máximo será 1, aqui ó, bem no ponto que corresponde ao arco de π sobre 2, e terá um valor mínimo de menos 1, aqui no ponto então que corresponde a 3π sobre 2. Então a função seno ela vai ter um intervalo permitido de valores entre menos 1 e 1. Essa imagem aqui já deve ser bem familiar a vocês. Com base nos arcos notáveis e utilizando simetrias, a gente conhece então o valor do seno e cosseno dos arcos simétricos aos arcos notáveis em relação ao eixo vertical, horizontal e ao centro da circunferência. Então, ó, o sinal da função f dada por f de x igual a seno de x, ou seja, a função seno, é positivo quando x pertence ao primeiro e segundo quadrantes. Lembrando que para o primeiro e segundo quadrantes, os pontos que estão representados na circunferência possuem ordenada maior que zero, ou seja, estão acima do eixo horizontal. Portanto, para esses pontos, o seno deles é positivo, ou seja, maior que zero. Quando x é um número real, cuja representação no ciclo trigonométrico se encontra abaixo do eixo horizontal, ou seja, no terceiro e quarto quadrantes, né? Ó, vocês podem ver que para o terceiro e quarto quadrantes, os pontos todos se encontram abaixo do eixo horizontal, possuindo assim então ordenada negativa, e como a gente sabe, o seno nada mais é do que a ordenada da representação do número real que a gente está analisando na circunferência. No primeiro e quarto quadrantes, f é crescente, ou seja, no primeiro e quarto quadrantes, conforme a gente aumenta os valores de x, os valores da função vão aumentando também. Isso pode ser visto como, ó, para x igual a zero, a gente sabe que o seno é igual a zero, por quê? Porque ele se encontra exatamente sobre o eixo horizontal aqui, ó, na origem da circunferência. Conforme a gente vai avançando, ó, o que vai acontecendo? Os pontos, ó, eles vão subindo em relação ao eixo vertical, né? Ó, π sobre 6 está acima de zero, π sobre 4 está acima de π sobre 6, π sobre 3 está acima de π sobre 4, até chegar no ponto máximo, que é π sobre 2. Então a gente observa que para o primeiro quadrante, conforme a gente vai aumentando o valor dos números reais, que serão aplicados aqui na f de x, então os valores de seno de x vão aumentando. Então esse é um comportamento aí crescente. Da mesma maneira para o quarto quadrante. A gente começa aqui o quarto quadrante em 3π sobre 2, valor para o qual o seno é igual a menos 1, e vai percorrendo a circunferência, e conforme a gente vai percorrendo, os valores vão aumentando, né? Ó, 5π sobre 3 é maior que 3π sobre 2, a gente está percorrendo a circunferência no sentido anti-horário. Lembrando que quando a gente faz isso, a gente está percorrendo a circunferência no sentido crescente dela. E a gente observa então que os valores de seno de x eles vão aumentando também, ó. 7π sobre 4, que é maior que 5π sobre 3,
tem um seno maior que o de 5π sobre 3, 11π sobre 6 tem um seno maior que 7π sobre 4, basta que a gente observe aqui, ó, a ordenada de 11π sobre 6 está acima da ordenada de 7π sobre 4, então, para o primeiro e quarto quadrantes, a função seno apresenta um comportamento crescente. Enquanto que no terceiro e quarto quadrantes, a função seno apresenta um comportamento decrescente. Basta a gente observar aqui, ó, a gente parte de π sobre 2 no segundo quadrante. Conforme a gente vai aumentando o valor dos números reais que a gente está representando na circunferência, os valores de seno eles vão diminuindo, ó, até chegar em π, cujo seno é igual a zero. Seno de π é igual a zero, como eu espero que vocês saibam, porque isso foi falado várias vezes. O mesmo ocorre aqui para o terceiro quadrante, ó, ele começa em π, para π o seno de π é zero, e conforme a gente vai aumentando os valores dos números reais que a gente está representando na circunferência, os valores de seno, ó, eles vão diminuindo, ó. Vocês podem ver que a ordenada dos pontos que a gente está representando, ó, eles vão diminuindo até chegar em -1. Então, para o segundo e terceiro quadrantes, a função seno ela é decrescente. A função seno é uma função periódica e seu período é 2π, ou seja, como a gente falou na aula anterior, se eu pegar f de x e f de x mais 2π, para a função seno, esses valores vão ser iguais. F de x é igual a f de x mais 2π, que é igual a f de x mais 4π, e a todos os x mais os múltiplos de π, conforme foi mostrado na aula anterior, quando a gente definiu funções periódicas. O domínio e contradomínio de f são iguais a r, ou seja, qualquer valor real possui seno. O contradomínio dessa função também é o conjunto dos reais. Entretanto, o conjunto imagem da função seno é o intervalo que vai de -1 a 1, pois, como eu justifiquei aqui anteriormente, a função seno ela só vai ter valores entre -1 e 1 devido ao raio da circunferência. Então, para qualquer x pertencente aos reais, temos que -1 é menor ou igual a seno de x, que é menor ou igual a 1. Aqui, ó, qualquer que seja, é esse A aqui de ponta cabeça, x pertencente aos reais. Aqui, então, a função seno, ela é uma função ímpar, ou seja, seno de menos x é igual a menos seno de x. Ela é uma função que apresenta simetria, então, em relação à origem do sistema de eixos. Então, se a gente tivesse um espelho aqui, ó, que passasse pela origem dos eixos, um lado seria imagem do outro, ou seja, um lado seria idêntico ao outro. Essa é uma característica de uma função ímpar. Aqui eu representei alguns pontos para vocês. Como vocês devem ter aprendido no estudo de funções, você pega a sua função f de x igual a seno de x e vai aplicando os valores a ela, ou seja, vai trocando os valores de x por certos valores, vai tabelando qual é o f de x para cada um dos valores de x, e então constrói o gráfico de uma função. Por exemplo, vamos construir o gráfico da função f, definida com domínio nos reais e contradomínio nos reais, dada por f de x igual a 3 vezes seno de x. Podemos fazer uma tabela em 3 etapas. Aqui, ó, a gente tem a tabelinha, escolhemos alguns valores aqui que a gente sabe que são importantes, né, para a gente modular o gráfico da função seno de x. Por que são importantes? Porque são os valores em que a função ou toca o eixo x ou atinge o valor de máximo e mínimo. Então a gente escolheu esses aqui. Geralmente a gente vai escolher esses valores, a não ser que no argumento, ou seja, aqui, ó, em vez de ter um número multiplicando a função seno de x, a gente tenha um número multiplicando o arco
que vai ser calculado aqui na função seno de x. Por exemplo, se fosse seno de 3x, aí a gente teria que trabalhar com outros valores, conforme eu vou mostrar aqui no outro exemplo. Porém, como não tem ninguém multiplicando o x que está dentro do seno de x, a gente simplesmente, então, aplica os valores normais aqui, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que a gente já conhece os valores do seno desses arcos. Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e seno de 2π é 0. Agora, como a nossa função ela não é seno de x, e sim 3 vezes seno de x, a gente simplesmente vai multiplicar esses valores por 3. Ó. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes menos 1 é menos 3 e 3 vezes 0 é 0. Aqui então, ó, a gente tem representada a nossa função. Ó, para x igual a 0, y é igual a 0, então temos aqui ó, um ponto na origem. Para x igual a π sobre 2, a gente tem 3. Ó. π sobre 2 está aqui. E para π sobre 2, f de x vale 3. Ó. Para π, x é igual a π e y então é igual a 0, né? Ó. Então, a gente tem o número π aqui e o y associado a ele é 0, portanto, esse ponto então ele está sobre o eixo x, o eixo horizontal. Agora, para x igual a 3π sobre 2, a gente sabe que para esse valor, y é menos 3, então a gente vai pegar aqui, ó, saindo de 3π sobre 2, vamos ter então o y valendo menos 3. Então aqui vamos representar o nosso ponto. E para x igual a 2π, y é igual a 0. Então, ó, para x igual a 2π, y é igual a 0, portanto esse ponto então está sobre o eixo horizontal novamente. O que a gente pode ver então? Que a imagem dessa função é igual a menos 3 e 3. Realmente, né, ó, a função vai até 3 e depois vai até menos 3. E o período dessa função é igual a 2π, da mesma forma que para seno de x. Se seno de x se repete a cada 2π, 3 vezes seno de x também vai se repetir. Agora vamos construir o gráfico da função f, com domínio nos reais e contradomínio também dos reais, definida por y igual a seno de 2x. Existem 3 etapas na construção de tabela. Atribuímos valores convenientes para t, sendo que t é igual a 2x. Então a gente cria uma terceira variável aí para estar facilitando os nossos cálculos. Associamos a cada t, em que t novamente é igual a 2x, o correspondente seno de t. Então vamos calcular seno de t. Sabendo-se que seno de t é igual a seno de 2x, porque a gente só trocou ali, ó, t é igual a 2x. Depois vamos calcular os valores de x, sabendo que x é igual a t sobre 2. Veja bem aqui, ó, se t é igual a 2x, a gente pega esse 2 que está multiplicando, pode passar para o outro lado da equação, fica t sobre 2 igual a x. Então x é igual a t sobre 2. A gente precisa saber quais os valores de x para poder estar representando no gráfico da função. Vamos proceder da mesma maneira que no exemplo anterior, escolhendo aí arcos convenientes para a construção do gráfico da nossa função. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Vamos calcular seno de t ou seno de 2x. Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e seno de 2π é 0. Agora vamos fazer a conversão. Vamos pegar t e retornar para x. O que a gente faz agora? Lembrando que x é igual a t sobre 2, ou seja, x é igual a t dividido por 2. Se t é igual a 0, 0 dividido por 2 é 0. Se t é igual a π sobre 2, x então é π dividido por 4. π sobre 2 dividido por 2 é π sobre 4.
Agora, se t é igual a π, π dividido por 2 é π sobre 2. Se t é igual a 3π sobre 2, x então é igual a 3π sobre 4. E se t é igual a 2π, x então vai ser igual a π, ou seja, vai ser igual a 2π dividido por 2. Aqui então temos os valores de x e os valores de y, que são os valores necessários para que a gente construa o gráfico da nossa função. Aqui ó, nossa tabelinha para x igual a 0, y igual a 0. Então temos um ponto 0, 0 que a gente vai estar representando aqui no gráfico. Para x igual a π sobre 4, y é igual a 1, ou seja, ó, x igual a π sobre 4, ele tem um y correspondente que é igual a 1, então aqui vamos ter o ponto correspondente a π sobre 4 e 1. Para x igual a π sobre 2, y é igual a 0, ó, basta a gente observar aqui. Para x igual a 3π sobre 4, y é igual a menos 1, então a gente representa aqui ó, uma retinha saindo de 3π sobre 4, paralela ao eixo vertical, e uma retinha aqui saindo de menos 1, paralela ao eixo horizontal, ao ponto que elas se tocam. Esse ponto então é o ponto ao qual está associado as coordenadas 3π sobre 4 e menos 1. É assim que a gente constrói gráfico de funções. Caso vocês tenham dúvida, tem um vídeo nesse canal aqui onde eu vou estar apresentando a vocês como construir gráficos de funções. Esse vídeo é destinado aos alunos do primeiro ano, porém se vocês não se lembrarem, vocês podem estar assistindo esse vídeo. Para x igual a π, temos y igual a 0, portanto então esse ponto vai se encontrar sobre o eixo horizontal no ponto correspondente a x igual a π. O que a gente vê agora? Ó, que o período da função ele se alterou. E por que ocorreu essa alteração? Porque o argumento dessa função aqui ele está sendo multiplicado por um número real. Portanto, então, o período dessa função ele vai se alterar. A gente não precisa mais ter x variando de 0 a 2π para que a gente obtenha o período, e sim só variando de 0 a π. Aqui, ó, justamente porque o x está sendo multiplicado por 2. Ó. Então, o período dessa função é π e a imagem dela é menos 1 e 1, como vocês estão vendo aqui no gráfico. Ó. O valor máximo para ela é 1 e o valor mínimo para ela é menos 1, e não vai fugir disso. Vocês podem, se vocês quiserem, se vocês não acreditam em mim, podem continuar aqui aumentando os valores de x e vão ver que a função vai continuar indefinidamente com imagens entre menos 1 e 1. Então aqui é uma propriedade, sejam c e d números reais com c diferente de 0. A função definida por seno de c vezes x mais d tem período p, o período da função, o intervalo mínimo de números que a gente tem que atribuir a ela para que a gente observe a repetição de seus valores, é dado por 2π dividido por c, como aqui, ó. Se a função é seno de 2x, o período dessa função, então, vai ser dado por 2π dividido por 2, portanto, o período dela vai ser igual a π, como a gente viu aqui. E aqui, então, eu dou alguns exercícios para que a gente estude os gráficos da função seno de x, bem parecidos ao que a gente resolveu aqui nos exemplos. E é isso aí.